Dar demais afasta o outro, afasta quem recebe. Esse é mais um dos paradoxos da psicologia. A psicologia pode ser considerada a ciência dos paradoxos, a ciência que absorve os paradoxos, que não foge deles ou tenta eliminá-los, porque há paradoxos. Há paradoxos no universo psicológico e a gente precisa admiti-los para poder estudar o universo psicológico. Um dos motivos e que dá demais afasta é um mecanismo que existe na nossa relação com as coisas que dão prazer. Veja, eu faço uma coisa que me dá prazer e sinto prazer. Eu faço essa coisa de novo e sinto mais prazer, mas um pouco menos. Eu faço essa coisa de novo, eu sinto mais prazer, um pouco menos. Eu faço essa coisa de novo. Segue assim até um ponto, e esse ponto não está muito longe, ele logo aparece, em que eu faço mais da mesma coisa e começo a ter desprazer. E se eu fizer mais a mesma coisa, eu vou ter maior desprazer. Há vários exemplos disso. Um exemplo simples é, por exemplo, uma comida gostosa, uma comida que eu adoro, seja a comida que eu mais gosto, bem feita, porque eu sei que a mão é boa de fazer comida, ingrediente bom, comida ficou ótima. E eu como um prato dessa comida. E sinto um prazer maravilhoso. Estava com fome. Pô. E aí vou comer um segundo prato. Sinto prazer de novo, mas um pouco menos. Vou comer um terceiro prato. Talvez eu sinta prazer, mas bem menos. Vou comer um quarto prato. Começo a passar mal, começo assim, mas insisto em comer. Eu começo a viver um desprazer. Se eu comer um quinto, então, vou passar mal. Vou passar por um grande desprazer. Isso com tudo que dá prazer. Eu podia dar 1000 exemplos, mas vou deixar na imaginação de vocês. Vocês imaginem qualquer coisa que dê prazer e vão perceber esse mecanismo. Mais ainda? Menos. Mais prazer? Menos. Então, voltando ao tema, dá prazer para quem dá e para quem recebe. Agora, através desse mecanismo que a gente acabou de explicar, dar mais vai dar, eu dou um tanto, eu cuido, eu dou atenção, dou carinho, dou escuta, eu dou compreensão dentro de uma relação. Dá prazer para quem recebeu e para quem deu. Eu dou mais, dá mais prazer, mas não o mesmo. Dou mais um pouquinho, mas não o mesmo. Chega um ponto em que eu começo a dar e passa a ser um desprazer para quem dá e para quem recebe. Então, um dos pontos que a gente está analisando é esse mecanismo, presente em qualquer tipo de prazer. Um outro ponto importantíssimo é que geralmente quem entra nesse lugar de dar e dar cada vez mais, veja, para o outro, né? Veja que assim, nas relações, esse dar está associado a cuidar do outro. Dar e cuidar são sinônimos. É muito interessante perceber que a palavra cuidar, ela tem um duplo significado. É um significante que tem 2 significados. E os 2 têm muito sentido estarem presentes na mesma palavra. Cuidar tanto está relacionado a dar atenção, a dar carinho, né, proteger,
E aí, nesse ponto, proteger começa a trabalhar. Assim como cuidar está relacionado a cuidar da vida do outro, bisbilhotar, policiar, censurar. Tem outras palavras que falha de internet. Voltamos. Legal. Vigiar. Então a palavra cuidar tem esse duplo significado. Quem dá demais começa a cuidar demais e começa a cobrar isso que cuida. Ninguém dá demais à toa. Isso que a pessoa dá demais, ela cobra com juros e correção monetária. Ela também exige que dê, no mínimo, o tanto que eu dou. Ela bota um ritmo de doação. Pelo menos ela ganha ela ganha o direito à cobrança, porque dá demais. Se ela vai receber ou não, provavelmente não, porque essa cobrança provoca o contrário. Acaba não contribuindo para receber mais, porque enche o saco da pessoa essa cobrança. Há um outro nível de metáfora, de interpretação possível para esse dar demais, que é a manifestação do lado desta pessoa que quer se separar, só que não assume isso de forma direta e apresenta isso de forma indireta, disfarçado de te quero demais. O não te quero, ou não quero estar com você nesse momento, ou preciso de mais espaço, ou seja qualquer coisa que precise afastar o outro um pouco, que não é assumida de forma direta, verbalmente colocada, isso não combina comigo, isso me desagradou, eu preciso de um tempo longe de ti, tô com o saco cheio de você, coisas que a gente sente e que não fala estando em casal para continuar na coisa do casal, né? Que é gostosa. Então, quando eu não assumo isso de forma direta, isso vai aparecer de várias formas indiretas. Desde pequenos atos falhos, como esquecer alguma coisa, marcar e não ir, ou outros. Assim como desse mecanismo que a gente está conversando nessa fala aqui, que é dar demais. Como eu admito para mim mesmo apenas eu estou afim da pessoa, eu sou afim dela. Entenda assim, porque são dois desejos que ocorrem na grande maioria das vezes com todos nós que nos relacionamos, qualquer tipo de relação. Quero continuar me relacionando, quero me separar. Isso pode ser temporário, tá? Não precisa ser definitivo. Quero continuar me relacionando e quero me separar. E quero as duas coisas. Como diz o Lacan, os desejos são acéfalos, eles não pensam, eles querem e deu. A gente toma uma decisão ou faz um balanceamento sobre isso. Quero estar junto, então fico junto um tempão. De repente, isso diminuiu e eu quero estar comigo mesmo, sem essa pessoa, aumentou. E a gente precisa fazer essa leitura. E poder falar isso, poder trabalhar com isso. Nesse momento a gente vai viver uma separação, lidar com ela. Essa é uma grande questão que a gente fez, inclusive, aí uma série de vídeos falando dessa questão das separações, né? Isso seja de qualquer relação, desde relação de casal, relação com parentes, relação com amigos, relações de trabalho. Então, assim, também pode-se dizer, por exemplo, isso que a gente está falando, um workaholic. O que ele está fazendo? Um workaholic está dando tanto para o trabalho que ele está num caminho onde que ele vai ter que parar de trabalhar. Por exemplo, quebrando essa lógica de só relações. Entendendo que essa lógica não é
só para relações de casal, é para todo tipo de relação. Eu dou demais para afastar o outro, porque eu admito para mim somente o desejo de querer estar com esse outro. E escondo o desejo de me separar, ficar sozinho um pouco e cuidar de mim comigo mesmo, ou de mim, ou tudo que tem de mim, além da relação com essa pessoa ou com essa empresa. Eu não admito esse desejo, só esse. Então esse desejo que eu não admito, que é o desejo de quebra, de separação, ele se esconde, mas como o desejo ele não para de pulsar e se revela antagonicamente através desse desejo. Ele se revela não na realização desse desejo em si, mas no excesso que começa a ocorrer. Ele se revela no excesso. O excesso dele é uma comunicação desse desejo, que não consegue ser comunicado. E isso aparece com o excesso de dar, com o excesso de fazer pelo outro, com o excesso de não falar o que eu acho para não contrariar o outro. O que me dá direito à cobrança, o que... Na prática, e é isso que é muito interessante da gente poder ler sobre as chamadas neuroses, que não tem nada de ose, é só o nome que o Freud deu, mas não tem nenhum neurônio com nenhum tipo de infecção, inflamação ou qualquer outro tipo de ose. Isso é uma inteligência. É essa comunicação aparecendo de forma indireta. Como eu criei para mim uma fantasia, e essa é a questão do inconsciente, que é um outro paradoxo, onde eu sei e não sei de alguma coisa. Como eu criei para mim a fantasia de que eu sempre estou afim do outro, há uma tomada de consciência quando eu admito um lado que também quer não estar com o outro e que eu preciso dosar. E que quando eu passo daqui para cá, eu lido com uma frustração primeiro, antes de começar a colher a satisfação de estar comigo mesmo. Isso é um outro lugar onde que me deixa sempre aqui, insistindo nisso, insistindo nisso, insistindo nisso. Muitas vezes a pessoa que dá demais, vou trocar muitas vezes, invariavelmente a pessoa que dá demais cobra demais e dá uma de vítima. As duas coisas. Ela ganha esse direito. Se sente dominada, se sente dependente, se sente... Para sair desse estado, veja, isso é um disfarce, onde que isso se mantém, né? Eu continuo dando demais, já que eu sou obrigado, já que, né, eu continuo dando demais. Isso é um disfarce. É o primeiro ponto, né? Quer dizer, vamos dizer assim, a primeira cobertura do inconsciente para perceber que tem um lado meu que quer se afastar. De vez em quando. Pode ser definitiva ou temporariamente. Então, depois que eu consigo trabalhar esse primeiro nível, eu admito isso. E aí, eu vou entrar em contato com o paradoxo. Eu quero estar com essa pessoa, ou com essa atividade, ou fazendo isso, e quero não estar com essa pessoa. Quero estar fazendo outras coisas. Quero cuidar da relação comigo mesmo, ou da minha relação com tudo mais que não com essa pessoa ou com isso. Eu vou lidar com esse paradoxo e com o fato de que esse desligamento para poder viver isso é um momento de frustração. Que eu estou num ponto de vício sobre isso. Por que vício? Porque não quero viver a abstinência desse prazer um pouco para poder realizar esse.
E como não há como realizar os dois, eu crio esse paradoxo que é dar demais para afastar o outro e eu poder ficar sozinho, continuando com a ilusão de que eu quero estar com o outro e ainda colocando a culpa nele. A gente continua na próxima. Muito bom esse tema hoje, gostei. Valeu. É você.